Olá, saudação a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Filosofia de Vida entre Livros e Ideias. Professor Pedro, hoje quero conversar com vocês sobre o tema Por que a leitura é importante? Qual é a importância da leitura na formação de uma pessoa? Algumas pesquisas no Brasil têm revelado estatísticas bastante preocupantes do ponto de vista educacional com relação aos hábitos de leitura do brasileiro. Uma pesquisa do Instituto ProLivro há algum tempo mostra que 44% dos brasileiros não possuem o hábito da leitura formado. 30% nunca compraram um livro. E a média de leitura do brasileiro é de menos de 3 livros. Mais ou menos 2 livros e meio seria essa média por brasileiro. Na França, em média, segundo algumas pesquisas, a média de cada francês com relação à leitura é de 21 livros por ano. Ou seja, enquanto no Brasil nós lemos 2,5 livros, na França eles leem 21 livros em média. Evidentemente tem algumas peculiaridades referentes a estatísticas que não compete a mim aqui analisar. Mas o fato é que essas estatísticas nos fazem pensar que isso tem alguma coisa a ver com os rankings internacionais. Por exemplo, onde num rol de 40 países, o Brasil aparece em 39º no que diz respeito à qualidade da sua educação. Um ranking que foi apresentado há muito pouco tempo atrás pela Unesco, a partir de dados também realizados através da avaliação externa do PISA. Então o Brasil está numa condição muito desfavorável nesses rankings. E algo nos diz que tem a ver também com esse hábito da leitura. Este ano, particularmente, eu fiz uma meta de ler 40 livros. Hoje, revisitando minhas leituras, eu percebi que eu li 35 livros. E, além disso, evidentemente, no dia a dia a gente lê o capítulo de um livro, consulta outro, lê um artigo, em função das necessidades diárias, cotidianas do nosso trabalho. Mas estou satisfeito até aqui, porque eu consegui ler 35. Talvez até o final do ano ainda consiga completar a minha meta, que seriam ler 40 livros. Mas aí você vai me perguntar o seguinte: Pedro, mas para que tanta leitura? Será que você consegue memorizar o conteúdo desses 35 livros? E o fato de você ler tantos livros faz com que concluamos necessariamente que você tenha aprendido algo de modo consistente pelo fato de ler tantos livros? Bom, tenho que responder a isso frisando que a questão não é ler muitos livros. A nossa defesa não é essa, ler 40 livros, 50, 60. Mas nós não podemos ignorar também que qualidade e quantidade não estão necessariamente separadas. Na medida em que você amplia a quantidade de leituras que você faz, isso significa mais prática. E mais prática leva a uma melhoria também na qualidade. Então não se trata apenas de ler muito, mas de ler bem. Porém, não se chega a ler bem a não ser depois de uma certa quantidade de prática. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o objetivo primeiro e o benefício primeiro da leitura não é você ficar cheio de informação. A leitura em si é um exercício mental de certas habilidades do pensamento superior humano que, na verdade, são a base para todas as outras aprendizagens. Por exemplo, a prática da leitura, em primeiro lugar, aperfeiçoa o próprio ato de ler. O próprio ato, primeiramente, de decodificar o texto, porque o texto é um conjunto de signos e precisa ser decodificado. Segundo, amplia a capacidade de imaginação. Existem certos assuntos, certos temas, inclusive da ciência, que você só consegue adentrar e compreender se você for capaz também de visualizar imaginativamente. Entender como poderiam ser as coisas, ou como poderão ser, ou como elas, de repente, o foram ou poderiam ter sido. Então, a imaginação é fundamental na prática do aprendizado de qualquer área, certo? E algumas áreas, inclusive da ciência, requerem muito isso. O raciocínio lógico, precisamos entender que um texto, por mais espontâneo que ele tenha sido na sua escrita, ele guarda uma lógica dentro dele, porque o pensamento humano é em si lógico. Então o texto ele tem uma estrutura, ele tem uma cabeça, ele tem
um tronco, tem membros superiores, membros inferiores, tudo isso está ligado, formando uma unidade. Então, o leitor experiente, ele começa a perceber isso e ele começa a ser capaz de analisar as partes e, no final, fazer uma síntese. Então, análise e síntese, raciocínio lógico. A própria língua, ela tem uma lógica inerente e, na medida em que você se torna um leitor constante, você vai percebendo essa lógica inerente da própria linguagem. Tudo isso ajuda na organização do nosso pensamento. A associação de ideias. Na medida em que você lê sobre muitos assuntos, você vai ser capaz de conectar religião e ciência, desenvolvimento pessoal e filosofia, e assim por diante. Porque, na verdade, na realidade, as coisas não estão separadas. Todas as disciplinas acadêmicas, científicas, filosóficas, elas se encontram na realidade, num complexo, que Edgar Morin já falava sobre isso em alguns de seus livros. Enfim, a leitura nos propicia isso, porque ela amplia o nosso campo de conhecimento, que eu chamo aqui de universo de significado, que nada mais é também do que conhecimento geral. Algo importante também a leitura nos traz, a ampliação do vocabulário, do conhecimento vocabular. Costumo às vezes pedir que as pessoas façam um exercício, que pensem na sua casa, em cada canto, como é que ela entra, onde estão guardadas as coisas, só que faça isso sem uso de palavras. Evidentemente, o nosso pensamento se apoia em vocabulário. Quanto maior, mais rico o conhecimento vocabular de uma pessoa, tanto mais inteligente nós vamos dizer que ela é. Porque tanto mais capaz de nomear as realidades e os fenômenos, de compreendê-los e até de lidar com eles. Isso é de fundamental importância e a leitura, ela nos traz isso de uma maneira até inconsciente, você vai absorvendo. Então, boa parte da aprendizagem que nós temos ao praticar a leitura, ela não é uma aprendizagem que nós possamos dizer assim, é consciente, eu estou estudando para aprender isso, mas você vai aprender quase que como por osmose, uma absorção inconsciente. Então, o grande valor da leitura, em primeiro lugar, está nisso, porque ele é um exercício mental, é um exercício do pensamento. Ele vai desenvolver em nós a capacidade de nos concentrar também num tema, num assunto, de penetrar no mesmo através da análise, da síntese, como falei. E a leitura, à medida em que nós tornamos ela uma parte do nosso cotidiano, ela deixa de ser uma mera obrigação e se torna, na verdade, um grande prazer. E não apenas um meio para algum fim mais pragmático, mais prático, como, por exemplo, passar em um concurso, ter um aumento de salário, coisas desse tipo. Na verdade, ela se torna como que a prática de dialogar com as pessoas. Nós todos os dias conversamos com pessoas. Então, todos os dias também nós podemos praticar a leitura, porque a leitura é como que um diálogo com alguém que não está presente em pessoa, mas está presente através também das suas ideias. E é como você se apropriar de tudo que alguém levou anos pensando para escrever aquela obra e de repente você tem a possibilidade de adentrar nesses muitos anos de estudo e pensamento daquela pessoa, através da leitura. Quero terminar então essa pequena aula falando um pouco, mencionando, citando o autor Francis Bacon, que foi um dos fundadores da ciência moderna, dos que lançou as bases do método moderno. Ele dizia que a leitura nos dá amplitude, a escrita nos dá precisão e o falar nos traz segurança. Então são três artes que estão muito ligadas. A arte da leitura, porque vai nos ampliar os horizontes, a arte da escrita, porque vai nos ensinar a ser sintéticos, lógicos e precisos, e a arte do falar, que vai nos trazer a segurança do conhecimento, porque você só pode ensinar bem aquilo que você tem completo domínio. Quando você consegue explicar um conteúdo difícil de maneira simples, significa que você tem o domínio sobre aquilo. Então, eu desejo a todos um bom caminho de estudos, de formação, de desenvolvimento pessoal, e a leitura dentro disso tudo é de extrema importância.
Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe com alguém, se inscreva também no canal, nos dando apoio para que o canal cresça e nós possamos então continuar difundindo conhecimentos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.